Boa tarde. Estamos aqui para a nossa mesa das 17 horas. Vamos falar sobre o papel da revisão nos livros. E a gente está esperando o Felipe Salles chegar. Ele já está aqui, está correndo, o Uber atrasou. Aquela coisa de sempre, né? A loucura de São Paulo, e quando tem uma Bienal, ainda ao redor fica tudo um pouquinho interditado. E já vou dar a dica, né? Quem vier no final de semana, chegue cedo. Se vai participar de mesa, chegue cedo, porque sábado isso aqui vai estar impossível. Então, venham cedo para garantir. Eu vou começar aqui, então, apresentando a Clara e o Marcionilo. E é muito interessante porque, eu vou começar pela Clara. Eu conheci a Clara em 2019, na última Bienal, que eu fiz mediação. E eu fiquei muito impactada quando ela veio como autora KDP, né, para falar do livro. Ela tinha acabado de publicar o livro físico, né? E eu fiquei muito impactada com a sua profissional, o quão profissional você era no trato do seu livro. E por isso que eu quis te chamar para essa mesa, porque eu realmente acho que isso é algo muito importante nos livros de autores independentes. Então, estou aqui com a Clara Savelli. Ela é formada em Direito e Relações Internacionais. Eu adoro apresentar autor independente, porque sempre tem uma outra profissão. Teve uma mesa de manhã que era um médico, uma advogada e uma administradora de empresa. Eu falei, é a piada pronta, né? Entra no bar, né? Então, temos aí alguém, Relações Internacionais, mestre e doutoranda em Ética e Filosofia Política. Assim, estamos... Assim, me humilhou, eu acho que eu vou até deixar a mesa agora. Eu também. É autora e tem mais de 4 milhões de leituras de seus e-books disponíveis em diferentes plataformas. É vencedora de diversos prêmios literários e também é roteirista iniciante. Quero saber depois disso, hein? Onde está indo isso? Bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. E temos aqui Marcos Marcionilo. Eu, intimamente, chamo de O Profeta. Porque fale boa noite para as pessoas ouvirem sua voz, por favor. Boa noite. Olha só, não é uma voz assim que vem do oráculo, uma coisa assim. É o Profeta. Sabe os números da Mega Sena, assim? Eu estou tentando. Tá. Faz bastante tempo já, né? Marcionilo, ele é editor da Parábola Editorial, tradutor, ele é professor da LabPub, e daqui a pouco, quando eu me apresentar, que eu sempre esqueço, eu falo que é a LabPub. E ele é nada mais, nada menos do que o curador do Prêmio Jabuti. Então, estamos aqui com o curador do Prêmio Jabuti. Então, depois vocês agarrem ele. Fala como eu ganho, né? Brincadeira. Aê! Olha aí. Chegou assim, ó. Deu certíssimo. Eu estava apresentando os dois. Você quer uma água? Abre a sua água. Tem uma água fechada aí, ó. Obrigado. Tome uma água. Oi, gente. Tudo bom? Desculpa. Você foi assim, eu ia falar Felipe Salles e você apareceu. Uau, tipo Chaves. Foi assim um negócio... Chapolin. Inclusive Tipo foi combinado, gente. Ele não estava atrasado não, ele estava aqui atrás e tal, né? Desculpa. É que São Paulo tem uma novidade chamada trânsito, que eu não estava ligado. A gente não lembra mais disso, né? 2 anos em casa, eu não sabia, velho. É uns carros, fica enfileirado assim, ninguém anda, uma doideira, velho. A gente não sabe por quê, né? Inclusive, não sei por quê, né? Porque a rua não tem fim, né? A rua vai pra lá. Exatamente. E temos aqui nessa mesa também Felipe Salles, e é engraçado que os três têm uma relação pessoal, né? A Clara eu conheci na Bienal, Marcionilo é professor na LabPub, Felipe Salles eu conheci também, e acho que a primeira vez foi de evento, né? Alguma coisa assim, mas depois de um tempo ele chegou a trabalhar com transmissão da LabPub, foi professor também lá, então a gente sempre, os nossos caminhos estão aí sempre se encontrando. Mas ele é um dos precursores de Wattpad no Brasil, somando mais de 3 milhões de leituras de suas histórias. É autor dos livros Mais Leve que o Ar e Segredos Escondidos em Caixas de Sapatos. E editor, nossa, é verdade, e editor de Mundos Paralelos. Ele trabalhou também. no... E tem eu também. A Clara também faz parte, E qual que era a revista que você trabalhou? Na Mundo Estranho. Revista Mundo Estranho de Terapia. Revista, muito bom. E foi 2 vezes ganhador do prêmio Watts de Literatura. Depois falaremos sobre isso.
Então, assim, todos nós temos uma relação um pouco mais além, né? A gente se conheceu em momentos diferentes. Meu nome é Cássia Carrenho, eu sou mediadora aqui dessa mesa. Sou sócia da LabPub, que é uma escola voltada para o mercado editorial. São cursos EAD, 100% EAD. Temos aqui, ó o merchan aqui, ó. Temos um aluno aqui que está entrando agora, que também é autor e vai estar aqui. Sábado, Jonathan estará aqui conosco. Mas, então, agora, apresentações feitas. A gente falou aí um pouquinho de como eu conheci vocês. E vocês têm perfis diferentes, idades diferentes, muito diferentes. Eu queria saber a trajetória de vocês no livro. Como que vocês chegaram, Marcionilo, para trabalhar no livro? Como que vocês viraram autores? Como que foi essa trajetória desde, eu gostava de ler, né? Porque sempre tem isso, eu gostava de ler. Hoje eu tive uma mesa com um autor que começou a ler depois dos 30 anos e virou autor. Assim, foi tão impactante a leitura, né? Então, bem bacana. Então, vamos começar. Vou começar de lá para cá. Ok. Agora. Olá, boa noite, boa tarde, obrigado pela presença. Você perguntou como eu comecei no livro. Eu sempre tive grande interesse por leitura, desde os primeiros anos de vida, mas comecei a trabalhar no livro porque entrei numa escola que tinha uma gráfica muito grande, que atualmente se chama Paulus. E eu trabalhava nessa gráfica e, em determinado momento, descobriram que eu gostava de língua portuguesa e me chamaram para trabalhar no departamento de revisão, justamente da editora. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar com textos, e isso faz algum tempo já. Saindo da Paulus, trabalhei com textos nas edições Loyola. Saindo das edições Loyola, eu abri a minha própria editora, a Parábola Editorial, e realmente me encontro profissionalmente editando textos. A Cássia é testemunha disso, do interesse que eu tenho pelo trabalho com os textos, pela possibilidade de os textos serem mais claros para as leitoras e leitores, com base no que faz uma sequência de profissionais de que pouco se fala. Aliás, é corajoso de vocês trazerem esse assunto, como tema de uma mesa redonda, porque preparadores de texto, revisores, tradutores, geralmente são os profissionais ocultados na produção dos objetos de ler, que são os livros. Então, essa coisa é a trajetória de uma vida toda de interesse pela leitura, que redunda no meu encontro com a função de editor profissionalmente. Eu queria ser escritor antes de aprender a ler e escrever. Eu já desenhava as historinhas com começo, meio e fim. E aí eu perguntei para minha mãe se era verdade que tinha gente que ganhava dinheiro escrevendo histórias. E ela mentiu para mim, falou que sim. Aí eu falei, ok, então tá decidido, eu vou ser escritor quando eu crescer. E então, minha vida inteira eu estava com isso em perspectiva, assim, do que eu queria fazer. E aí, às vezes, eu ia para livraria, criança, falava, vou estudar o mercado, como está. Isso aqui está dando certo e tal. E aí, com 17 anos, eu achei que eu tinha escrito um livro bom o suficiente para ser publicado. Com 17 anos, a gente acha tanta coisa, né? Muita coisa, muita Arrogância da adolescência. E aí eu mandei para as editoras me explicaram que não estava bom o suficiente para ser publicado. E aí elas falaram, garoto, não publique isso aqui e tal. E aí eu continuei escrevendo, e aí um momento eu encontrei o Wattpad, que era uma plataforma onde você publica livros, tipo um YouTube, só que de texto. E aí eu falei, já que nenhuma editora mais quer me publicar, eu já consultei todos os CNPJs aí eu coloquei no Wattpad, e lá eu encontrei os meus leitores, e aí eu comecei a escrever para a internet. Aí depois eu fui para a Amazon, tenho livros publicados no KDP da Amazon, assim. E aí eu encontrei minha trajetória fora das editoras, dentro da internet, escrevendo redes sociais, essas coisas. E aí depois as editoras me procuraram e aí eu publiquei, e hoje eu escrevo aí todos os dias, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Clara. Então, o início foi bem parecido com o do Felipe. Eu sempre soube que eu queria ser escritora. Era a minha resposta para o que eu quero fazer quando crescer.
Mas diferente da mãe dele, a minha mãe não mentiu pra mim. A minha mãe falou, e além de escritora, você vai ser o quê? E aí, por isso também tenho essa formação acadêmica que a Cássia apresentou no início, porque eu achei que eu tinha que ter um plano B, aí eu sou indecisa e resolvi ter um plano C. Por via das dúvidas, um D e E. Mas eu sempre quis e sempre soube que esse era meu sonho e tive muito essa mentalidade de ir atrás do que me faz feliz, sabendo que as formações tradicionais não eram isso, e sim a escrita. Então eu comecei a escrever de verdade quando eu tinha 15, 16 anos, no Orkut. Não sei se alguém... Acho que alguém ainda lembra. Tem gente aí da minha idade pra cima. Depois você me explica, porque eu não faço a menor ideia. Eu não sei o que é isso. Às vezes eu vou dar palestra em colégio e eu falo, não, eu comecei no Orkut. Aí as crianças estão assim, ó. Ah, minha mãe teve. Aí eu fico lá assim, ótimo. Então, e aí eu comecei a escrever lá. E aí, como vocês sabem, o Orkut morreu, saudoso. E demorei um pouquinho para encontrar o Wattpad. Também comecei a publicar as minhas histórias por lá. E nesse meio tempo eu também já tinha um livro independente, que era o livro que eu escrevia no Orkut, publicado com 300 exemplares na minha sala de estar. Eu não tinha mais como avisar ninguém, porque o Orkut tinha acabado, que tava quem lia. Falei, o que eu vou fazer com isso? E a minha mãe olhando assim as caixas, olhando para mim, tipo... E aí eu tive que passar um pouco de óleo de peroba na cara, que eu sempre fui muito tímida, e meio que bater na porta de todo mundo, com licença, eu gostaria de ouvir a palavra do meu livro, sabe? E vender, tipo, por favor, me dá um espacinho no seu stand aqui na Bienal, por favor, deixa eu ir falar no seu colégio, eu sou legal. E eu uso uma tiara bonita. Eu uso uma tiara bonita. Quer dizer, a tiara é recente. Mas eu fui trilhando minha trajetória como escritora de forma independente, aliando a publicação física que eu tinha ao digital, que veio muito pelo Wattpad e depois pelo KDP. E por conta das várias leituras que eu tinha online, eu acabei tendo muitos leitores assim, apaixonados pela história, que me ajudaram a propagar meu nome, digamos assim, no mercado, a ponto de hoje eu ter As Férias da Minha Vida publicado pela editora Intrínseca, inclusive em 5º lugar dos mais vendidos de ficção nessa Bienal. Muito bem. Tem que aproveitar para falar, né? Por favor, merchan. Muito bem, parabéns. O nosso tema é revisão, então queria primeiro, para a gente começar ali de baixo, né, para a gente entender, Marcionilo, eu queria que você falasse as etapas do texto. Porque você já até falou revisão, preparador. Então, assim, de uma forma, numa editora tradicional, para que serve a revisão? O que é? É só para corrigir erro ortográfico? É só para a gente falar, isso aqui foi escrito errado? É isso? Queria que você falasse disso. Há um autor que é muito interessante, chamado Roger Chartier, um especialista em leitura, que diz que os escritores não fazem livros, fazem textos, fazem originais. Quem faz os livros são os profissionais de edição. Então, no momento em que o livro é aprovado por um editor para ser publicado, seja tradicionalmente, seja em qualquer mídia digital, é preciso que sejam feitas algumas etapas de produção desse texto. Então você tem aí, no primeiro momento, se tratar de uma tradução, é preciso comparar o original, o conteúdo todo da língua original com o texto traduzido. Se tratar de um texto já criado em português, é preciso que uma preparadora ou um preparador de texto preparem esse texto. Revisem esse texto com maior liberdade, com maior profundidade, em cooperação com o autor ou com a autora, dizendo, talvez esse parágrafo pudesse ser quebrado em 2, talvez o final desse capítulo, na verdade, seja o início do próximo capítulo. O trabalho de preparação é um trabalho de coescrita, muitas vezes. E, além disso, essa preparação vai indicar isso é título, isso é texto corrido, isso é um texto que precisa ser destacado. Essas instruções serão obedecidas pelo designer ou pelo diagramador do livro, que vai, então, desenhar o livro, dar veste, dar existência gráfica ao livro. O segundo passo
é quando entram as revisões tipográficas, quando nós temos aí, no mínimo, 2 revisões. Uma primeira revisão, que ainda se preocupa com aspectos gramaticais, que deviam já ter sido resolvidos também na preparação, em sua maioria. Além disso, essa revisão dará conta de ver se esse desenho do livro segue o projeto do designer. Essas sugestões, essas emendas da primeira revisão são incorporadas ao texto, são conferidas e se fará então uma segunda revisão que já encaminha o texto quase para a sua fase final. É claro que há projetos que precisarão de mais uma, de mais 2 revisões, mas normalmente nós contamos com essas etapas. Tradução, no caso de textos estrangeiros, adquiridos para serem publicados no Brasil, preparação, edição ou copydesk desse texto. Depois, a grande fase do desenho, aqui eu dou muita importância, o desenho do livro, e, em seguida, as revisões, primeira e segunda, no mínimo, entremeadas com a conferência das correções que cada revisora, que cada revisor pede. É basicamente isso que se faz. Ao final do processo, ou você tem o livro que irá para uma gráfica para ser rodado em papel, ou esse arquivo subirá na forma de publicação eletrônica ou EPUB para as plataformas eletrônicas que são cada vez mais presentes atualmente. Eu queria pegar o mesmo tema na visão de vocês dois, que tanto têm livros de forma independente e também foram trabalhar com grandes editoras, né? Como é para vocês, a gente ouve tudo isso e daí a gente pensa, um autor independente consegue fazer isso? Então, assim, qual que é a diferença primordial que vocês veem entre o autor independente nessa questão de revisão e do autor de uma casa editorial? E mais do que isso, a gente sabe que não deveria ter, mas a gente está aqui para falar de realidade também, né? Então, se isso foi uma diferença que impactou para vocês também. Pode ir, Clara. Eu vou dizer a verdade, que quando eu entendi o processo todo do livro pela intrínseca, eu falei, meu Deus, mas quantas etapas tem? Nunca fica pronto, né? Sempre tem uma coisinha ou outra para mexer. E a verdade é que se eu abrir o livro hoje, eu vou achar outra coisinha para mexer. Vai ter uma vírgulazinha que passou, um ponto que não devia estar ali. Eu nem leio, depois que está publicado, nem releio o livro para não passar por isso. É preciso saber que o texto é uma matéria absolutamente plástica. Toda vez que você volta, você pode mudar um pouco, mudar para melhor. Exato. E, na verdade, eu achei muito bom ter esse instrumental, né? Assim, ter quem fizesse por mim. Porque, como autor independente, obviamente, eu não tinha todas essas etapas, todos esses cuidados. Quando a gente publicava no Wattpad, eu fazia uma revisão de olho ali minha mesmo e ia já para o público. Muitas vezes, os próprios leitores falavam, aqui não era outra coisa? Você não teve um erro de digitação aqui que passou? E quando eu vou trabalhar os textos para botar na Amazon, para o KDP, aí normalmente eu contrato um revisor, pelo menos um revisor. Porque por mais que a gente leia trozilhão de vezes o texto, o nosso olho fica acostumado. Assim, eu já sei onde aquela frase vai acabar. Porque eu que escrevi ela, eu já li 3, 4, 5 vezes aquilo. Então, eu preciso de um olhar cru, de alguém que nunca leu aquilo e que vai falar, olha, essa frase está soando esquisita, essa vírgula não existe, aqui você teve um erro de digitação, essa concordância não está fazendo sentido, enfim. Um terceiro, né, que possa ter um olhar realmente limpo e não enviesado, como o do autor acaba ficando depois de ler, sei lá quantas mil vezes que a gente lê os nossos textos. E eu entendo perfeitamente que seja muito difícil para um autor independente. E aí, assim, de dica para quem está começando, que eu posso tentar dar, e que eu fiz muito, é trocar texto com um amigo escritor. Tipo, claro que não é a mesma coisa que um trabalho de revisão profissional, mas às vezes é o que não tem como pagar. Né? A gente sabe muito bem como é sofrido pagar boleto com livro. Até hoje eu não pago. Não se enganem. Então, eu fazia muito isso. Trocava texto com minhas amigas. Vou te mandar esse conto, você revisa para mim e eu reviso o seu. Sabe? Até que depois eu comecei a fazer alguns freelas como revisora. Né? Fiz alguns cursos, etc, etc. Mas isso aí já é outra conversa. Fez curso na LabPub, que eu lembro.
Felipe. O autor independente, ele está sempre brigando contra a percepção do público de que ele é amador, porque a editora tem um filtro da editora que está trabalhando com você, que fez a triagem. O autor independente, ele tem que se provar para o leitor. Por isso, eu acho que você tem que ser 10 vezes mais criterioso como autor independente do que como autor publicado. Eu já vi histórias assim, das pessoas que estão lendo um livro publicado por uma grande editora, aí encontram um errinho assim e falam, nossa, eu achava errado. Na verdade, é assim que se publica. E quando é um autor independente, é meio... Esse garoto fez tudo errado, esse moleque que eu tô lendo aqui, gastei R$2,99 no livro dele e joga o Kindle longe e tal. Então, você precisa ter esse trabalho mais por causa disso. Você está o tempo todo tentando se provar como um profissional, como digno da atenção do leitor. E aí, quando eu converso com autores sobre isso, quando eu converso até na LabPub, assim, durante esse período, é normal um autor chegar para mim e falar, olha, mas eu sei as regras de português, eu acho que tá garantido aqui. Aí, primeiro, eu faço duas coisas, né? Primeiro, eu desafio ele a falar as regras dos porquês de cabeça, qual é o porquê separado sem acento, porquê junto sem acento. Aí ele não fala a regra de cabeça. E aí depois eu explico o que a Clara acabou de falar sobre o olhar viciado, né? E como você está lendo lá o mesmo texto várias vezes, você acaba não percebendo os erros, não acaba percebendo esses detalhes, assim. E aí eu também contrato, eu tenho profissionais que eu já estou trabalhando sempre com eles para poder fazer a revisão do livro. São profissionais diferentes, o preparador eu contrato, ele faz a preparação e depois tem um revisor que faz esse trabalho. O revisor mesmo às vezes pode deixar passar uma coisa ou outra, então fica fazendo esse ping-pong entre eu e ele. E aí, quando eu posso, eu imprimo o livro, mando na impressora e eu leio tudo no papel, porque no papel você tem uma leitura diferente do quando você está lendo na tela, e aí você consegue pegar alguns detalhes também. Então é esse processo que eu faço. Então a gente ouve, né, falar de revisão, e daí o Marcionilo falando, né? O preparador vai sugerir aquilo, depois o revisor pega. E quem está acostumado no mercado editorial, é quase, quando o autor ouve falar de revisão, ele fica até assustado, né? Falam, vão mexer no meu texto, né? Como quem mexeu no meu texto, né? Então, queria perguntar para o Marcionilo, da visão de um editor, como que é essa relação de um revisor com um autor, se existe essa relação, se o editor está ali exatamente para ficar nesse meio termo. E assim, caso não se chegue num acordo, o que a gente faz? A gente desiste do livro? Como que é? O que eu digo geralmente, inclusive nos cursos na LabPub, é que preparadores e revisoras precisam sair do lugar ocultado que a gente geralmente ocupa na cadeia do livro, por meio de uma frase do Jiro Takahashi, que é um outro grande editor brasileiro. Ele diz que preparadores e revisores precisam estar prontos para explicar fundamentadamente aos autores cada mudança, em cada parágrafo, em cada sentença, em cada vírgula. Então, a primeira coisa que eu digo para diminuir um pouco, há um certo conflito, há uma relação meio tensa entre autores e profissionais de texto. E a primeira coisa que eu digo é que a gente precisa deixar de dizer, fiz essa mudança porque me soa melhor. Sugiro mudar isso aqui porque me parece que desse modo fica melhor. Então, me parece, acho, me soa melhor, pode ficar mais interessante. São todas razões que não convencem um autor, especialmente esses que dizem, eu conheço as regras de português. O que acontece é que em preparação e revisão, a gente faz muito mais do que mexer em regras de português. Regras de português são apenas o ponto de partida, são apenas parte das ferramentas que você precisa ter no seu kit de trabalho. Depois disso, você passa para aquilo que a gente chama de oferecer retextualizações, muitas vezes. Há muitas questões em língua que indicam insegurança que vão além do erro de português ou do erro de regência. Primeiro, a gente corrige essas coisas de regência, concordância, crase, regra do porquê, etc. E depois a gente vai atestar, tanto ao autor quanto ao editor,
de que aquele texto está maduro o suficiente para ser lido por um público mais amplo. Então, na hora de você pensar em preparação, você tem pelo menos 3 níveis de leitura. Uma leitura muito angustiada, por sinal, porque não pode ser a leitura que te leva para o conteúdo. Se você está lendo um romance, você não pode se deixar levar pelo enredo. Você precisa ficar ali, no primeiro momento, na forma do livro, depois, na coesão e na coerência desse texto todo, para poder os leitores chegarem a ter aí um texto de leitura segura. A gente tem, então, várias funções, e é uma leitura, mas é isso que eu chamo de leitura angustiada, acompanhada de dicionários, de obras de referência, de manuais de estilo, de consultas a grupos, a interlocutores, colegas de profissão. Então, é um trabalho que empenha muita pesquisa e muito conhecimento. Então, eu digo, para evitar esse conflito entre autores e revisores, nós temos 2 instrumentos básicos. A pesquisa, a primeira pesquisa, e a dúvida. Nós temos de duvidar até do que nós sabemos, muitas vezes. Porque, às vezes, vem um autor com uma construção em língua que você não conhece, que você, antes de considerar errada, precisa pesquisar para ver se existe em língua aquela possibilidade. Não dá para você chegar de primeira e riscar. Então, você tem de o tempo todo se munir de pesquisa e de dúvida. E no momento em que você for falar com a autora, com o autor, suas posições serão tão bem fundamentadas que haverá colaboração, não haverá mais tensão entre esses 2 polos, que são o autor, que tem todo o direito de intervir e de se reconhecer no seu texto, e dos profissionais que são chamados para transformarem esses originais em livros ou, como eu gosto de dizer, em objetos de ler. Muito bom. Assim, vocês podem perceber que a aula dele deve ser bem ruim, né? Como vocês... Por isso que eu chamo de profeta, gente. A gente fica ouvindo horas e horas, né? Como que é para vocês essa relação, principalmente que por serem autores independentes, vocês lidaram diretamente com revisores, né? Lidam. No caso, quando é uma intrínseca, às vezes você não lida diretamente com o revisor, mas tem que lidar com a questão de vir um texto todo rabiscado. Então, queria saber como que é isso para um autor. Quando manda para o revisor, manda para o preparador, ele não muda o texto e manda alterado. Ele manda com sugestões de alteração, assim. Então vem tipo meio que riscado com o vermelho do lado, com a sugestão dele e às vezes uma explicação do porquê ele fez essa mudança. E isso é importante porque o autor também precisa ter uma certa noção do que está acontecendo no texto e acompanhar esse processo. Como, por exemplo, já aconteceu com um livro meu, chamado Não Me Olhe Assim, que está disponível na Amazon para vocês lerem, comprarem e se deliciarem e se emocionar com essa história. Na sessão da tarde de hoje. O preparador, ele mandou assim, tem vício de linguagem no texto. Mas eu tive que explicar para ele que era um vício de linguagem do narrador da história, do personagem. Ele era uma personagem... Perfeito. Ela era negativa, ela nunca falava positivamente sobre algo. Então, se ela falasse que gostava de sorvete, era eu não odeio sorvete, eu não sei o quê. E aí ele falou, mano, seu texto é cheio de não. Aí ele riscava os nãos, assim, e falava, você pode botar eu gosto de sorvete aqui e tal. Eu falei, não, isso aqui tem um contexto na história, tem um contexto para a psicologia do personagem, então deixa assim, mesmo parecendo estranho. Então, esse diálogo vai acontecendo. E às vezes, por exemplo, eu falo, não, isso aqui é importante para a história. E o preparador que leu a história, entendeu a história, ele contra-argumenta comigo e às vezes ele entendeu mais do que eu aquele negócio. E eu falo, faz todo sentido o que você falou, vou alterar sim. Então é um grande diálogo, assim, é um processo demorado, mas ao mesmo tempo gostoso, porque o resultado é sempre muito positivo. A minha percepção é a seguinte, você está contratando um serviço de um revisor ou se é a sua própria editora fazendo as revisões, você tem que partir da premissa que eles não querem piorar o seu texto. Eles não estão fazendo aquelas sugestões porque eles querem te sabotar, porque eles duvidam da sua capacidade como escritor ou porque eles estão questionando o que você escolheu escrever. Eles estão tentando fazer o seu texto ficar ainda melhor. Então, é a partir desta premissa que você tem que trabalhar. Então,
Se eu já acho o meu livro bom, depois que ele passar por uma revisão, uma preparação e todas as etapas que o Marcelino falou, ele vai ficar muito melhor. Uma coisa que eu sozinha não conseguiria fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. A gente não é super-herói, a gente não sabe de tudo. Então, quanto mais gente puder ajudar, melhor. E a segunda coisa é sempre ter em mente que nunca está pronto. Nunca está pronto. De novo, a gente não tem a sapiência do mundo. Assim, eu não sou intocável. E entender o máximo possível que o nosso texto, ainda que seja só no nosso computador em um primeiro momento, é um produto. Você não está escrevendo aquilo para ficar no seu computador, suponho, ou na sua gaveta. Você está escrevendo aquilo para acessar um público, para um dia ser publicado, ou na Amazon, numa editora, ou no Wattpad, onde quer que seja. Então, você precisa ter sempre essa noção mercadológica mesmo, né? É o que você falou, não chamou de livro, né? Chamou de objeto de leitura. É objeto de ler. É um pouco isso. Eu sei que muitas vezes é um sonho, era meu sonho também, é o meu sonho também, mas a gente precisa sair um pouco, às vezes, dessa visão de o livro é meu bebê, ainda que seja, para o livro, ainda que seja meu bebê, também é algo que as pessoas têm que querer comprar. E partindo desse pressuposto, aceitar que, às vezes, a gente precisa trocar algumas coisas na história. E o mais importante, talvez, seja ter essa confiança que a pessoa está fazendo o melhor e confiar que ela vai te falar o melhor e que você tem espaço para retrucar. Falar, não, eu acho que a gente deveria seguir assim. E aí ter um diálogo construtivo nas alterações de história, especialmente quando mexe muito em enredo ou tem algum furo, alguma coisa assim. Então, acho que essas duas grandes mensagens. Ter um bom canal, né, de comunicação com o seu revisor, com o seu preparador, e ter noção de que você não é o alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado e que você precisa de ajuda e precisa ter alguém para te orientar. Não é o alecrim mesmo tendo uma tiara dourada, né? Eu ia comentar que isso que a Clara falou sobre o livro nunca está pronto é muito verdade, né? Tipo, a trama nunca está pronta, o texto nunca está pronto, a capa nunca está pronta. Eu falo que o escritor ele nunca termina o livro, ele desiste. Fala, não, vai, pode publicar. Não aguento Chega, mais, não aguento mais olhar para isso aqui. É assustador. A não ser a literatura canônica, né? Não dá para mexer, por exemplo, no Machado de Assis a essa altura. Isso. Aí você chega no momento em que é preciso preservar esses textos, tais quais foram consolidados na tradição literária do país. Mas se ele tivesse vivo, ele ia querer mexer, né? Desculpa, não ouvi. Se ele tivesse vivo, ele ia querer mexer. Ele ia querer a gente mexer. não pode. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você entrou numa seara boa. Exatamente isso. A gente está falando de revisão que mexe, que melhora, que, não, né, que faz tudo. O que a gente não mexe? Eu acho que a gente começa aí por distinguir os textos que são os textos canônicos da cultura, né? Então não dá, por exemplo, para a gente mexer em textos clássicos da filosofia ou das literaturas mundiais. Você precisa considerar esses textos patrimônio da sua cultura. Então, muitas vezes até a discussão a respeito de adaptações de autores clássicos para facilitar a leitura para crianças, adolescentes, é um assunto delicadíssimo, que talvez a gente não tenha possibilidade de discutir aqui. Por outro lado, é inegável que os textos são uma matéria plástica, como eu chamo. A cada vez que você olha a ordem de uma sentença, você muitas vezes encontra novos modos de estabelecer essa ordem. Isso é verdade. E há também, do ponto de vista do que não se pode mexer, muitas vezes as revisoras e preparadores entram no texto e têm a impressão de que o texto lhes pertence. E aí começam a contaminar o texto com a sua própria personalidade, com o seu próprio estilo. E a gente precisa se treinar para, num primeiro momento, identificar essa voz que se manifesta em todo o texto e respeitar essa voz, colaborar com essa voz. Em vez de dizer, eu vou fazer essa mudança aqui porque fica melhor para mim estilisticamente, você precisa ver se o modo como já está tem amparo no estilo pessoal
ou se tem amparo do ponto de vista de conteúdo, ou se tem amparo do ponto de vista da forma, pensando gramaticalmente. Então, muitas vezes, outra coisa que eu peço nas conversas na LabPub é que a gente não transforme o texto que a gente está editando num texto nosso. É um trabalho de colaboração, como vocês aceitam, né? É um trabalho de colaboração, é um trabalho que algumas pesquisadoras, há uma pesquisadora em São Carlos, que diz que o nosso trabalho é um trabalho de coescrita, muitas vezes, nunca de escrita, porque há um primeiro gesto autoral que precisa ser mantido para que esse livro seja obra dessa pessoa que, no primeiro momento, concebeu essa obra. Então, não se mexe no patrimônio cultural. Se for preciso explicá-lo às crianças, aos adolescentes, que se expliquem esses textos, que se conduzam esses leitores para o tempo e para os hábitos culturais, para os usos e costumes daquela época. E como profissionais do texto, eu não posso nunca pensar que o texto me pertence. O texto é sempre do outro. O que eu posso tentar, o que eu posso fazer é colaborar com esse primeiro gesto do outro. Então, esse cuidado todo é que faz com que o trabalho de edição de texto seja fecundo para os leitores e para os autores, quando tudo se faz no registro de colaboração. Sempre. E no registro de que essa colaboração põe essas pessoas, durante a edição, no mesmo patamar, num patamar de colaboração. Não dá para dizer que o revisor precisa se portar muito humilde, nem muito arrogantemente diante do autor, nem humildemente demais. Ele precisa saber, ela precisa saber o que ela está ali para fazer. Vocês falaram aí um pouquinho já de gente que acha o erro, né, no livro. E daí eu tenho ouvido muito as pessoas falarem, os leitores estão mais exigentes. Eu não sei se isso é verdade ou não, então estou partindo aqui de uma colocação assim, vocês primeiro acham que o leitor está mais exigente, ou hoje a gente tem um contato mais direto com o autor, com as editoras e canais até, né? Então você vai lá na Amazon, você põe, aqui a piada é muito bom, 1 estrela, né? E às vezes tem não gostei 4, né? Alguma coisa assim. Mas ali tem gente que coloca. E tem aquele cara que achei o erro na página 15, no parágrafo 2, do não sei o quê, que parece que a pessoa só leu para achar o erro, né? E é só nesse momento em que nós aparecemos no trabalho de edição. A preparação, a tradução, a revisão só aparece no erro. Se não houver erro, nós somos invisíveis. Assim, desculpa, Cássia, Imagina. Assim como acontece no caso de traduções. Total. Nós lemos traduções e dizemos, que texto lindo, como essa autora escreve maravilhosamente. Mas você não está lendo o original, você não está lendo essa autora, você está lendo a tradutora desse livro. Então, nós somos apagados nessa história, por isso que eu acho corajoso nós estarmos aqui dando a cara na Bienal. Então, eu queria... Como que é essa relação, né? E se vocês acham que realmente a gente tem uma exigência, se estão lendo mais, se não é, ou se realmente é só porque temos redes sociais hoje? Eu acho que com certeza, porque o canal está mais aberto, isso com certeza impacta, pro bem e pro mal, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção de quão aberta tá e fazem um comentário odiei, sem dar a crítica construtiva, apenas uma crítica maldosa, né? Uhum. Ou então, tipo, olha, tá todo errado o livro, aqui é a lista de problemas que encontrei. Mas eu acho que isso é fato. E eu acho que o outro grande fator é que nosso mercado mudou muito, muito rápido. 10 anos atrás, era impensável a quantidade de autor nacional em grandes editoras, na lista de mais vendidos, participando da programação oficial da Bienal, que a gente tem hoje. Impensável. O câmbio tem a ver com isso. Mais barato contratar pois autor nacional. Era impensável. E eu acho que isso fez o mercado se amadurecer, de certa forma, se profissionalizar e também se tornar competitivo. Então, hoje, assim, apavorante pensar que o livro está todo mal revisado. A gente não pode se dar esse luxo mais.
porque a gente está em evidência, que a gente não estava antes. E é muito mais fácil criticar um autor nacional do que um gringo, a verdade é essa. As pedras já estão na mão. A gente já está na cruz, sabe? É só a gente dar um espirrinho que, ai, ó, não falei? Tinha que ser brasileiro. Agora, o outro pode, sei lá, sapatear na tumba de Jesus, que tá todo mundo tranquilo. Eu imaginei agora a cena. Não, Jesus não está mais na tumba, ele ressuscitou. Perdão. Na Amém. tumba vazia. Amém. Quem vê, pensa. Sally. Eu tenho um colega editor de uma editora grande, mas eu não vou falar o nome dele por razões óbvias. Mas ele, às vezes chegava o leitor e falava assim, encontrei um erro nesse livro aqui que vocês publicaram. Aí ele respondia assim, você encontrou um erro porque você é burro. Se eu pegar para ler agora, eu encontro 10. Porque a gente tá aqui num processo muito grande, vários livros publicados. Se eu pegar para parar para ler um livro sozinho, eu encontro 10 erros aqui. E eu lembro muito desse garoto aqui, o grande cara. Mas assim, e também tem uma questão porque antigamente, se a pessoa encontrava um erro, era uma pessoa que encontrou um erro e ela podia comunicar a você ou não comunicar a você. Hoje em dia, se uma pessoa encontrou um erro e ela posta no Twitter, ela tem 2.000 seguidores, 2.000 pessoas sabem do erro do seu livro e a cada retweet isso vai aumentando exponencialmente. Então você tem que tomar um cuidado assim. Mas assim, é bem difícil você ter uma carreira prolífica, longa, sem errar, sem cometer esse erro assim. Então é um processo muito de abaixar a cabeça e falar, na próxima edição a gente conserta, tá tudo bem. E anotar no bloco de notas e seguir com a vida, é o jeito. Marcionilo, você ainda tem um ponto a mais, que é a sua editora publica livros sobre texto, né? Sobre língua. Então, acho que as pessoas ainda se encontram e falam, olha que absurdo. É isso? Erros, eu não sei se o público está mais exigente diante dos textos, porque eu vejo muitos livros que são um sucesso absoluto e que eu leio, desculpem o vício profissional, e digo, faltou edição de texto aqui nessa obra toda, do começo ao fim. E os livros fazem um sucesso absoluto, absurdo. Talvez porque o enredo seja muito bom e como o cérebro, muitas vezes, faz outros caminhos, você começa a seguir, especialmente em literatura, você se deixa levar pela trama e não percebe as dificuldades formais do autor. Por outro lado, os erros realmente acontecem. Apesar de ter uma editora que faz livros na área de letras e linguística, eu já cheguei a rebatizar um autor e a publicar o livro com o nome dele errado. Ele se chama Armand Matelar e eu o rebatizei de André Matelar. Publiquei, o livro foi publicado, foi enviado, no caso, ele sapateou, o livro foi enviado para a França e, de repente, o telefone toca, é a diretora das edições La Découverte me dizendo, Marcos, o professor Armand está desesperado porque o nome dele saiu errado na capa. E realmente tinha saído errado. Então, há uma antiga tradição entre nós, os fazedores de livro, segundo a qual o diabo se esconde no texto e só aparece quando o texto está publicado. Então, foi o que aconteceu exatamente aí. O cara se chama Armand, eu chamei de André, e o livro foi até o fim, foi publicado desse modo. Foi preciso fazer um conserto, retirar a capa, fazer nova capa, colar nova capa, para corrigir esse erro absurdo que eu cometi, fui eu que cometi. Eu tenho uma história ótima. Meu primeiro emprego foi numa editora, e era uma editora cristã, então eles imprimiam bíblias. E veio um erro numa página da Bíblia que provavelmente foi alguma coisa que caiu na chapa na hora da impressão. Então, ficou uma letrinha faltando. Qual foi a solução depois de, sei lá qual era a tiragem? Gente, tiragem de uma Bíblia. Era um transfer. E daí você tinha que colocar em cima de onde estava faltando e fazer o transfer mesmo. Igual o chiclete que ganhava o transfer. E nessa época eu já tinha pedido demissão, eu estava no aviso prévio. Adivinha quem? Onde me alocaram nesses 30 dias? Eu ficava no estoque fazendo isso, porque teve um errinho ali. Então, assim, essas coisas que acontecem.
Já que a gente entrou, eu vou ter que fazer uma outra pergunta para você, mas você vai ter outro caso para você me falar. Mas eu queria, qual é o grande vilão da revisão? O que você é tempo? É pressão para escrever? É assim, eu tenho que entregar. Óbvio que vocês não são revisores, mas vocês trabalharam já como autores independentes. Estou pensando no público de autor independente. Qual é o grande vilão aí? Deve ter mais do que um, né? Mas tem o diabo que fica escondido, né? Mas nós já tivemos aqui você mencionou um dos grandes vilões da edição de texto, que é justamente quando você se acostuma com o texto e sua cabeça... Nós não lemos letra a letra, nós lemos por núcleos de sentido. Então, de repente, você, precisando revisar, se esquece de que está fazendo um trabalho de revisão e começa a ler o texto como o nosso cérebro lê, por núcleos de sentido, e você não percebe as questões de forma que você precisa resolver naquele texto. Além disso, há até em correção de prova, há esse mesmo exemplo, que você começa com muito mais exigência e quando você está lá pela 100ª prova, você está dando 9,5 para a turma toda, porque a sua cabeça já não processa tudo o que deve processar. Então, essa limitação, e muitas vezes, especialmente agora, quando o regime de trabalho é todo baseado em freelancer, você precisa não recusar trabalho nenhum, e você fica com uma agenda desgraçada para entregar a tempo todos os projetos que você assumiu. E isso faz com que o cansaço, a falta de tempo para pesquisa, façam com que você, muitas vezes, não veja o que deve ser visto. Por isso, então, que eu insisto muito, ao menos profissionalmente, que as etapas sejam seguidas sempre. Que a tradução tenha cotejo, que a tradução tenha preparação, que haja todas as revisões e conferências necessárias para que, ao menos, a colaboração entre profissionais diminua ao máximo essa possibilidade de ocorrência de problemas, porque eu penso sempre nos leitores. É como se você fosse a um lugar, é um objeto o livro. É como se você fosse a um lugar e comprasse um pequeno eletrodoméstico com um problema. Então, a gente precisa se dar conta dessa faceta do produto que vai ser adquirido, que vai ter um valor de aquisição e fazê-lo do melhor modo que a gente possa. Para mim é o cansaço. Na verdade, para mim é o capitalismo. Porque tudo é para ontem, sabe? Tudo é para ontem. Mesmo que a gente não esteja com prazo, a sensação é que tem sempre alguém correndo mais rápido que a gente precisa fazer uma maratona. Na verdade, a gente está correndo contra a gente mesmo, né? No final do dia. Mas e isso torna o trabalho muito cansativo, assim. E o olho realmente vai cansando, a ponto de você já não ver mais nada. Mais erro nenhum. Ou, na verdade, o meu processo de escrita é assim. Metade do tempo eu falo, é um best-seller. Na outra metade eu falo, que horror. Isso nunca vai ser publicado. Então, não tem o meio termo de felicidade ali. Tem um processo de precarização do trabalho dos profissionais do livro que aconteceu nos últimos anos. Estão pagando menos, estão pagando em freelancer por trabalho entregue. E cobrando mais, né? Tipo, tem que ter um trabalho impecável por um preço ridículo, isso. A gente sabe que não está fácil para ninguém, as editoras também estão com seus problemas, mas aconteceu isso de uma pessoa ter que fazer mais trabalhos, mais livros, para poder ter o mesmo valor para pagar as contas no final do mês. E isso resulta em menos tempo para trabalhar cada livro e, consequentemente, menos atenção assim, em alguns detalhes. Mas também tem uma maldição da revisão e da preparação, que é a gente presta tanta atenção nos detalhes que as coisas estão berrando na nossa cara, que são grandes. A capa, o nome e tal, essas coisas. Sempre é a última coisa que a gente pega, velho. A gente fala assim, no título, na capa do livro tem poucas palavras. Como é que eu errei uma palavra aqui na capa? E é onde o pessoal vai perceber mais tal. Então tem essas duas questões aí. São as mais complicadas. Textos em caixa alta também são um lugar de erros, porque a gente lê corretamente e não olha que ali há um problema. Textos em caixa alta, eu digo sempre nos cursos, leiam letra a letra, juntando sílaba, como se vocês estivessem sendo alfabetizados agora, porque caixa alta são os textos em letras maiúsculas.
Então, esses textos em letras maiúsculas são uma sementeira de erros, muitas vezes. Muito bom. Eu queria abrir para perguntas. Vamos ver, precisa umas 10 ali. Deixa eu ver se o microfone já está trazendo. Enquanto isso, a gente faz a dancinha do TikTok. Clara, você tem TikTok, Clara? Tenho. Tem? Ah, então fala pra gente sobre o TikTok. Eu sou péssima no TikTok. Mas todo dia de Bienal eu tô postando os vídeos do meu look do dia. Muito bem. É isso aí. Não, Você mas tem é uma também, plataforma Felipe? muito Arroba legal. Felipe Salles, galera. Arroba Vamos Felipe aí. Salles. Faz Várias dancinha? danças. Ó, nossa, tá bom. Oi. Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Deise. Oi. Primeiro, muito Fala bem obrigada. pertinho. Muito obrigada pela palestra interessantíssima, né? Eu sou escritora só de texto acadêmico, né? Então, mas eu tenho uma dúvida, né? E, na verdade, é uma pergunta. Se o ato de escrever ou de revisar muda quando você sabe que, prioritariamente, aquele texto vai ser lido em tela ou se vai ser lido em papel. Porque eu percebo que a diagramação afeta também a percepção. Sim, muda. Essa é uma outra coisa que a gente discute muito, inclusive para quem trabalha com preparação e revisão. Até a postura corporal muda. Porque quando você trabalha basicamente com papel, você segue com a posição dos monges copistas, né? Você se inclina sobre o livro. E diante da tela já há uma mudança ergonômica significativa, porque você se põe diante de uma tela à altura dos seus olhos. Há uma mudança aí. E há a questão de que você precisa inserir intervalos muito mais constantes quando você trabalha com tela, basicamente, por conta daquela história da luminosidade azul, né? Que já se pesquisam os problemas que a exposição constante pode trazer. Então, aí a gente trabalha, inclusive, para facilitar a diminuição do peso do cansaço, a gente recomenda intervalos menores, especialmente porque muda a relação com o texto, muda completamente. E você disse uma coisa que eu continuo recomendando também. Mesmo que a tradução se faça em mídia, em computador, mesmo que a preparação se faça em computador, mesmo que as revisões agora sejam feitas em PDF, com uma adaptação das marcações tradicionais, chega um momento em que é preciso imprimir esse livro em papel para alguém olhar esse livro e ver se ele proporcionalmente faz sentido, se não há problemas de proporção na fonte, nos títulos, se não há problemas que não foram vistos, porque a percepção é completamente distinta. Então, o ato de editar eletronicamente ou em papel tem grandes mudanças. Nós perdemos, inclusive, as tradicionais marcações de revisão, que muitas delas já não fazem sentido na tela. É preciso fazer uma adaptação. Então, nós estamos vivendo, talvez, uma mudança tão significativa no campo da edição quanto a própria invenção da imprensa, porque vai mudar tudo com muito mais velocidade, exigindo atitudes que a gente ainda nem sabe quais são. Talvez daqui a pouco eu esteja preparando textos por voz. Quando falamos sobre o hábito de consumo do leitor, quem está lendo em tela, eu percebi, eu não li nenhum estudo acadêmico sobre isso, eu percebi que é um leitor um pouco menos atento, assim. Ele percebe menos algumas nuances. E aí eu descobri, meus livros são muito lidos em celular também, né? As pessoas estão sempre lendo em celular. E aí, às vezes, é tipo, andando na rua, no metrô, subindo uma escada rolante. E aí eu percebi que quando eu quero escrever, e eu sei que esse livro vai ser publicado na Amazon, vai ser publicado para ser lido digitalmente, meu pensamento de construção de texto muda. Então, eu crio naturalmente parágrafos mais curtos, sentenças mais curtas. Eu separo mais porque eu sei que aquilo vai ser consumido de uma forma que é diferente quando a pessoa vai ler no papel, por exemplo. Então, eu tomo esse cuidado também. Eu acho que tem duas coisas. A primeira é que você tem que saber o destino do conteúdo que você está escrevendo. Se eu vou escrever para o Wattpad, por exemplo, eu sei que a minha revisão não precisa ser 100% perfeita, maravilhosa, incrível, porque eu estou escrevendo de graça, para pessoas que vão ler aquilo de graça.
Então, por mais que eu me esforce para fazer o melhor possível, se escorregar alguma coisa, não tem um problema financeiro, digamos assim. A pessoa não investiu dinheiro para ler aquela história. E a outra coisa que eu acho é que, quando você vai publicar uma história no KDP, por exemplo, a remuneração é por página lida. Então, muitas vezes a gente opta por deixar a história um pouco maior. Poderia ter uma edição, a história poderia ter alguns recortes, poderia. Mas eu quero deixar o leitor lendo e virando as páginas o máximo de tempo possível. Então, num livro físico isso seria impensável. Ia corta tudo que não foi essencial para a história corta, que o livro vai ficar mais barato e vai acessar mais público assim. O que não é 100% verdade quando a gente está pensando em uma plataforma de publicação como o KDP. Então, depende muito, realmente, de qual é o objetivo da história ali, né? O que você quer como autor e qual público você vai acessar. Lógico que também no papel tem o plus de que aquilo vai estar lá para sempre. Não dá para você pegar o livro de todo mundo, queimar, mandar editar e tal. Então tem esse terror a mais quando você sabe que vai para o papel o negócio. Ali. Boa noite, meu nome é Alan. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, que foi muito bom, excelente, na verdade. E sobre o que vocês falaram sobre o papel da revisão, envolve uma questão muito profissional. Vocês disseram que a correção ortográfica é o ponto de partida e depois passa para outros aspectos. É um trabalho que requer capacitação. Então, nesse caso, é relevante manter leitores betas, que é uma coisa muito comum de se fazer atualmente, porque leitores betas não necessariamente vão ter essa capacitação para fazer esse tipo de trabalho que requer profissionalismo. Então, até que ponto é importante e até que ponto pode atrapalhar, na verdade? O leitor beta ele serve para outra função. O leitor beta ele é uma amostra de como os leitores vão reagir ao seu livro. Então, ele não necessariamente vai buscar um erro de português ou vai tentar construir uma frase de uma forma melhor para você. O leitor beta ele vai influenciar muito na trama do seu livro, na forma como os personagens se comportam, os diálogos. Então, uma coisa não exclui a outra. O ideal, né, no mundo ideal, o autor que ele está conseguindo cumprir todas as etapas, ele tem um preparador, tem um revisor e tem um leitor beta também. Se o seu leitor beta também tiver capacitação para ser revisor, é o melhor dos dois mundos, como diria Hannah Montana. O revisor profissional, o leitor beta. Mas normalmente não é o caso. Normalmente é realmente um teste de mercado. E muitas vezes eles ajudam em furos de história. Tipo assim, você abriu esse caminho aqui que você nunca mais falou. Esqueceu no churrasco, deixou lá, não lembra de nada. Aí o leitor beta, como é uma coisa macro na construção do enredo, ele consegue enxergar com mais facilidade, independente de ter formação ou trajetória de trabalho na área. Mas é realmente um complementar, na verdade, né? Tipo, é o que eu tentava fazer antigamente, que era, eu comecei a publicar no Orkut porque eu tinha vergonha de mostrar para minha mãe o que eu escrevia ou para as minhas amigas, porque eu achava que elas iam falar que estava lindo, porque elas não iam querer falar para mim que estava horroroso, né? Então eu comecei a publicar online pensando, vou receber uma crítica de verdade, uma pessoa que não tem nada a ver comigo, não sabe quem eu sou e vai me dar uma opinião isenta. E é a mesma coisa que a gente espera de um leitor beta. E às vezes acontece a gente ficar amigo deles, né? E aí fica tipo, gente, olha, você é meu amigo, mas por favor, se tiver horroroso, você me conta. É interessante porque assim se preserva a necessidade de você editar os textos, não é? E quando você fala em leitor beta, eu lembro daquelas cenas literárias quando os escritores têm sempre um primeiro leitor, uma primeira leitora que dá aquele feedback a respeito das potencialidades desse texto. E depois esse texto, talvez essa seja a figura antecessora dos leitores beta atualmente. Mas aí você tem sempre essa figura que faz essa contraparte com a escritora, com o escritor, nessa primeira reação, que significa a reação à história, ao projeto artístico como tal, ou à tese, né? Quando você mostra a sua tese para a pessoa mais próxima. Então, são instâncias distintas de trabalho que não se contrapõem e que, do ponto de vista de um projeto comercial,
é preciso que você consiga aliar essas instâncias para que você tenha sempre um produto significativo para o público, para quem aquele produto está sendo pensado. Última pergunta, gente. Tinha mais um? Era você aqui. A minha pergunta é para você. Eu sou editor de um livro de turismo sobre o Brasil, né? E daí revisamos o livro, né? Tudo revisadinho. Contratei um jornalista para escrever, porque eu não era escritor, eu era editor, né? Quando chegou lá no Japão, eles pegaram, na hora de soltar, colocaram Minas Gerais, tudo junto, né? Aquele cedilha, aquelas coisas, arrancaram tudo, acharam que não havia necessidade. Como que você se sente quando você vê o teu trabalho acontecer isso? Não atrapalhou a gente, porque o texto em japonês estava correto, né? Eles não iam ler em português, mas o que a gente não esperava é que lá moram 350 mil brasileiros, e os brasileiros também compraram o livro, entendeu? E aí a cacetada era e-mail um atrás do outro. Como que você se sente nesse caso? Que nem ela falou, é a questão da diagramação aí, né? Já não é mais a questão. E esse projeto era impresso ou era em mídia eletrônica? Impresso. Aí você tem um problema. Eu me sentiria absolutamente devassado nesse momento. Imagina como eu me senti quando descobri que Armand tinha virado André numa edição inteira. É esse o livro? É esse o livro. Então, por outro lado, são coisas que acontecem. Uma outra atitude que eu peço para editores de texto, para preparadoras e revisores desenvolverem é a conciliação com o erro. Diante do erro, em vez de a gente achar que virou o pior tipo de gente na face da Terra, a gente tenta maneiras de corrigir esse erro. Tradicionalmente, quando os livros circulavam só em papel, nós tínhamos a errata. Se imprimia uma pequena página dizendo página 15, onde se lê Minas Gerais tudo junto, se leia Minas Gerais separado. Então, essa é uma possibilidade que há, e você introduz essa errata em cada exemplar dos livros. Atualmente, com os livros em mídia digital, você pode corrigir a qualquer momento, baixa o arquivo errado, sobe o arquivo certo e a vida continua. Então, parece que a tecnologia tem trazido certas conquistas que antes eram impossíveis. Mas a primeira reação, é claro, é de desespero absoluto e vontade de cair na tumba de Jesus e torná-la habitada, vazia, né? e torná-la habitada para todos sempre. E você não acredita o que aconteceu. Aí, bom, começou a entrar os e-mails, ele ficou sabendo, me ligou. Calixto, o que está acontecendo? O livro meu lá no Japão, os brasileiros aqui mandando e-mail. Em menos de 45 dias, eles soltavam a segunda edição, tudo errado, porque os japoneses leem demais, né? Aí ele veio em cima de mim. Agora, hoje, nós estamos fazendo um livro para Portugal, né? Esse mesmo livro vai para Portugal. Falei, gente, pelo amor de Deus, vê lá que, olha, não é pois, não, tem muita coisa diferente, né? Obrigada. Agora, um modo de resolver isso, só para concluir, seria, durante muito tempo, eu trabalhei numa editora que comprava os direitos de uma obra, e essa obra era impressa toda na China, digamos. Havia 10 línguas rodando sobre o mesmo boneco do livro. E a gente autorizava essa... mesmo se você não souber japonês, no seu próximo projeto, peça para ver o texto antes de autorizar a impressão, e aí essas questões você poderá resolver e não ter esse contratempo. Muito bom. Bom, eu poderia ficar horas conversando aqui, literalmente, eu e Marcionilo, se deixar, né, Marcionilo? Dá um stand pra gente, assim, Bienal inteira, a gente fica, né? Não é? Só que ele quer conversar sobre outros assuntos. Ele falou que não aguenta mais conversar sobre texto. Eu quero falar sobre sexo, macumba, fantasia, política, e ela só me convida para falar sobre texto. Revisão. A gente pode fazer revisão de livro hot, talvez. Vamos né? Uma coisa falar assim. de revisão em literatura erótica. Isso. Mas, bom, queria agradecer imensamente e queria que vocês falassem aí o que vocês estão fazendo na Bienal, os trabalhos atuais, enfim. Hora do merchan. Vamos lá. Bom, meu livro se chama As Férias da Minha Vida. Tem ali para autografar um. É um romance adolescente. Conta a história de 3 melhores amigas que vão viajar para comemorar os 15 anos e aí dá tudo errado. E elas têm que aprender que é mais importante seguir o coração do que seguir o roteiro.
Eu estou aqui todos os dias na Bienal, desde o primeiro dia até o último, sempre ali perto do stand da Intrínseca, que é a editora, se não lá dentro, quando está muito cheio do lado de fora. Se não, pode me mandar uma mensagem nas redes sociais, que eu atendo vocês onde for. E eu vou participar no domingo, dia 10. Você é mediadora da mesa com a Diana Evans Welsh, que é autora de Amor e Gelato. Amor e livros, na verdade, né? Tem Amor e Gelato, Amor e Sorte e Amor e Azeitonas. Tô ótima, tô super tranquila. Esqueci todo o meu inglês, né? Tô ótima, tô muito tranquilinha. E queria, se vocês estiverem por aí, vão lá, vai ser bom ver rostinhos que eu já vi antes e me sentir um pouco mais acalentada, mas estou muito feliz. Minha 8ª Bienal como autora desde que eu comecei a publicar independente, e é muito legal ver que tudo que eu me esforcei e caminhei até aqui chegou lá no quinto lugar dos mais vendidos. Então, assim, se tem algum escritor ouvindo, por favor, não desista. A trajetória é difícil, mas os louros chegam. Eu também vou ficar aqui na Bienal, nos finais de semana também, vou ficar rondando. O meu livro novo saiu, está aqui na minha mão, Segredos Escondidos em Caixa de Sapatos. Uma capa bonita, né? Revisei muito esse livro aqui também. E eu estou vendendo, inclusive, está aqui na minha mochila, quem quiser. Meu livro na Amazon também, o e-book Não Me Olhe Assim, está disponível lá. Está disponível também no Prime, então quem tem assinatura pode ler de graça lá. E se vocês quiserem conversar comigo, podem me procurar nas redes sociais, @FelipeSali, no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e todas as outras redes que podem existir. Muito bem, eu não tenho stand na Bienal este ano e tenho vindo para essas conversas. Minha próxima visita à Bienal será sábado no Papo de Mercado, falando de produção textual. É a minha maldição atualmente. Mas alguém tem de falar disso, né? Que tão pouca gente fala disso. E também estarei por aí. E tem o Jabuti para tirar foto. Aí tem o Jabuti para tirar foto, é verdade. O Prêmio Jabuti tem um stand aqui perto, é E77, me parece, para cá. E eu gostaria de pedir a vocês que se fotografassem com o Jabuti de Ouro, que é o Jabuti que é entregue ao livro do ano. E, por favor, ponham nas redes sociais a foto com a hashtag Prêmio Jabuti. E o Prêmio Jabuti tem sido cada vez mais abraçado pelo público. E isso tem dado muita importância ao prêmio. Ele deixa de ser um prêmio da Câmara Brasileira do Livro e se torna um prêmio da literatura reconhecido pelas leitoras e pelos leitores. Então, por favor, deem atenção ao Prêmio Jabuti. É a primeira vez que ele tem um stand institucional aqui. Se fotografem e registrem com a hashtag Prêmio Jabuti, por favor. Muito obrigado. E tem curso na LabPub, né? Tem curso na LabPub, tem curso. É isso, pessoal. Super obrigada. Obrigada, Clara, Felipe, Marco, Marcionilo. Eu não consigo te chamar de Marco. Obrigada, pessoal. E amanhã estamos aqui, 4 mesas. Como você queira.